Tem o UFC Vegas nesse sábado, sim, senhor. Vem com a gente para entender tudo. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octógono de 3 tapinhas, como sempre, para falar desta vez deste imperdível, coloca a risadinha do Chaves aí, por favor, UFC Vegas 87, Jairzinho Rozenstruik versus Shamil Gaziev, esses UFCs Vegas, é brincadeira, hein, mas tá bom, a gente ama o esporte, a gente tá aqui para falar dele, e vai que eles nos surpreendem, vai que o evento nos surpreende, né, meus amigos? Inscreva-se aqui no canal de 3 Tapinhas, deixa seu like, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram. Ô Meloto, você compartilha os 3 Tapinhas nos seus grupos de WhatsApp aí com os seus bravos seguidores do MMA Meloto? Se você não compartilha, como é que eu venho aqui pedir pra galera compartilhar, Meloto? Bem-vindo, meu amigo. Alô, soldados. Não sou o capitão, eu sou o Igor Meloto. Mas vocês são soldados aqui dos 3 Tapinhas, de todos nós. E os meus aliados, meus seguidores, também devem ser soldados desse podcast. E por isso eu também sempre faço o meu papel de divulgar esse podcast a todos. Porque senão eu estaria cometendo um dos maiores crimes contra mim mesmo, né? Falando aí, um soldado aí com a sua arma atirando no seu próprio pé. Então, obviamente eu compartilho, sim. Muito bem, se você é um membro do bolão, do mega super bolão do MMA Meloto e não viu este link desse podcast pipocando aí no WhatsApp, pode vir aqui nos comentários e dedurar o Meloto. Pode vir aqui dedurar o Meloto. Ô, capitão, e você? Anda compartilhando o nosso podcast nos seus grupinhos de WhatsApp? Ou o senhor não desce para se juntar com os próprios mortais? O senhor não participa de grupo de WhatsApp? Né? O senhor tem mais o que fazer? Conta um pouco pra gente. Bom, eu vou dizer que tudo que você falou aí é verdade, mas seu capitão precisa ir onde o povo está. É óbvio. Não, o fato aqui é que tem tanta gente aqui na gringa que pede pra escutar o podcast só pra me escutar falar, que é aquela coisa bem constrangedora mesmo, e eu falo, mas você não vai entender a língua, mas aqui tá o link, porque é isso, toda visualização é um soldado a mais, é um microcentavo a mais pro bolso, é um apoio a mais que a gente recebe. Seu capitão ama todos os seus soldados igualmente, e nós gostamos muito do apoio de todos vocês. Bom dia, rapaz. Let's talk in English this edition. Are you ready, fellas? Ai, meu Deus. Não. Sounds good. Muito bem. Os amigos do Barbie do Canadá. Barbie deve ter 2 amigos lá no Canadá. Vamos seguir aqui, então. UFC México, que passou, né? A gente sempre dá aquela olhadinha no retrovisor no início do nosso podcast 3 Tapinhas aqui, né? O tal do espinho na garganta. Meloto, qual é o seu espinho desta edição passada, por favor? Cara, eu não achei legal a performance do Brandon Moreno nesse último sábado. Acho que ele lutou com uma estratégia que não deveria. Ele não usou muito bem os golpes dele em pé. Ficou trocando ali como se fosse encarnou o Vanderlei Silva. E, cara, eu achei bizarro. Faltou o QI de luta ali pra ele, porque ele poderia ter vencido essa luta de uma maneira tranquila, inclusive, usando a estratégia do Pantoja aí de levar pro chão, né, abafar um pouco o ímpeto do Royval, mas ele foi pro concurso de macheza em pé e ali acabou que venceu o cara que tava mais preparado nessa área. Então meu espinho fica pro Moreno pela falta de QI de luta nesse confronto. Cara, eu vou dizer ainda, inclusive, que, tipo, pra mim é meio bizarro que mesmo que o Moreno tivesse feito a estratégia errada, ele ainda assim não tinha o direito de ir tão mal quanto ele foi, cara. Ele é um lutador muito de lua, é impressionante como que algumas lutas ele parece extremamente preparado e algumas lutas ele parece surpreso com o adversário. Tipo, o Royval fez exatamente a mesma coisa que ele fez na luta contra o Pantoja e o Moreno tava tipo, caramba, o que esse cara tá fazendo aqui? Era ver a última luta do cara, sabe? Eu nem acho que, tipo, a luta se mantendo na trocação era uma luta dada pro Royval. Eu acho que o Moreno tem muitas armas pra vencer, ele só escolheu que ia ser a noite do overhand. Ele ia ser só overhand o tempo todo. Foi uma performance muito bizonha. O meu espinho na garganta é sobre o Ilia Topuria, porque me impressionou muito, e por várias razões, aquele vídeo dele no Santiago Bernabéu, antes de uma partida do Real Madrid, dando o pontapé inicial. Foi ovacionado pelo estádio todo, a moral toda daquilo, né? O juiz segurando o cinturão do UFC, né? Todo o staff, todo o cerimonial
cerimonial da partida a serviço da entrada do Topuria, eu não tinha noção de que algo como aquilo seria possível na Espanha hoje para um campeão do UFC. Aquilo me surpreendeu demais. E a surpresa ela se estende quando eu lembro que o Topuria é georgiano, ou alemão, ou sei lá o que ele é. O cara nasceu na Alemanha, foi para a Espanha, onde passou a infância, tudo, e defende a bandeira da Geórgia. Se eu não me engano, não. Recentemente, o Meloto trouxe aqui um baú do Meloto colocando o Topuria como georgiano. Só que ele não é. Se ele é georgiano, por que essa loucura toda dele com a Espanha? E é um espanhol e quer defender o cinturão na Espanha? Que confusão maluca é essa? Eu acho, mas não me entendam mal, cavaleiros e brutamontes, donzelas e donzeladas. Eu não estou reclamando. Não tô achando ruim isso. Eu só estou intrigado e um pouco confuso, devo dizer. Mas eu acho que é uma confusão que dá um pouco o tom dos sinais dos tempos, né? Dessa globalização, do rompimento de fronteiras, que eu acho uma coisa bem-vinda. Assim, a gente, às vezes, tem gente que se incomoda muito com essa perda da identidade, né? Pessoas com espírito muito nacionalista, né? Eu sou de São Paulo, eu sou de Fortaleza, eu sou brasiliense, aqui é Sul, aqui é Rio Grande do Sul. E eu acho isso um pouco de meio bobo, assim, né? Porque a gente é ser humano. A gente somos todos filhos de Deus, já diria o religioso. Então, eu acho que tem uma certa beleza nesta confusão, uma certa beleza neste meu incômodo. Este é o meu espinho. Vai lá, capitão, qual que é o teu espinho? Eu já falei, não, eu não falei o meu, na verdade, mas o que eu queria comentar só um pouco a respeito do Topuria é só porque, pra quem não sabe, o que acontece com o Topuria ele nasceu na Alemanha com pai e mãe georgianos e ele se mudou pra Espanha quando ele tinha acho que 15 anos de idade e morou lá até se tornar um lutador e começar a fazer carreira internacional. E então na realmente na infância morou na Geórgia também. Morou na Geórgia também. Eu acho que foi isso, né? Ele nasceu na Alemanha, se mudou pra Geórgia e depois se mudou pra Espanha. Enfim, essa salada internacional aí. Mas o meu espinho tá indo pro Daniel Miojo, muito possivelmente o próximo demitido do UFC, até porque, tipo assim, se ele não for demitido agora, eu acho que os lutadores realmente têm que se dedicar aqui a achar o empresário dele, porque seria o melhor empresário da história desse esporte. O cara entrou no UFC em outubro de 2021. Desde então, ele fez 6 lutas, perdeu 5 e uma delas foi luta sem resultado. Das 5, ele foi nocauteado em 3 e finalizado em 2. Tipo assim, não tem salvação, sabe? Não é nem como se ele estivesse perdendo lutas parelhas, decisões contestáveis. Não, ele tá sendo trucidado em todas elas. E aí ainda vem pra essa luta, não bate o peso. A galera foi reclamar com ele no Instagram, bicho, mas você não bateu o peso, e ele se achando no direito de não bater o peso, porque o oponente também não tinha batido, o que foi, aliás, uma das coisas mais bizarras que eu já vi, porque, tipo assim, você não sabia que o seu oponente não ia bater o peso, como que você tá se achando certo agora? Os fins não justificam os meios, e de qualquer forma, perdeu a luta de qualquer jeito. E ele fechou a conta do Instagram dele por conta desses comentários. Eu fiquei, o cara que fez literalmente tudo que ele podia fazer errado, ele fez, sabe? E é isso, eu acho que ele é um lutador empolgante, eu acho que ele faz lutas empolgantes, e é por isso que o UFC manteve ele tanto tempo, mas 5 derrotas em 6 lutas, sendo que a luta que não é uma derrota foi porque o juiz interrompeu antes dele ser finalizado, mas ele potencialmente seria. Eu acho que é a conta, viu? Ficar depois dessa aí seria uma coisa nunca antes vista. Só completando aí. Só pontuar que eu acho que. Não, só pontuar que eu acho que ele ter fechado a conta no Instagram dele não é um erro, tá? No momento de fragilidade emocional, de desespero, de você. As redes sociais são gatilhos terríveis, assim. Esse talvez tenha sido o único acerto dele de tudo que você listou aí. Eu ia dizer que na história do UFC, nenhum lutador com 5 derrotas consecutivas em 5 lutas ficou no UFC ainda. Teve mais uma chance.
Ele teve 6 lutas, mas uma delas foi no contest, né? Então, nenhum lutador chegou a 6 derrotas seguidas em 6 lutas, sabe? Então, seria a primeira vez que isso ia acontecer se ele continuasse... O São Alves não chegou? Não, mas ele venceu, né? Eu quero dizer assim, o cara que nunca... Dos que nunca venceram... Quem nunca teve vitória dentro do evento. Ele é 0-5 em 5 lutas, praticamente, né? Porque uma foi no contest. Ninguém foi 0-6, sabe? Isso que eu quero dizer. Então, se ele conseguir se manter no UFC, vai ser inédito um cara com esse retrospecto. Cara, mas é isso. No geral, o UFC demite os caras depois de 3 derrotas. Quando o cara é estreante e começa geralmente com 2 derrotas, ele já tá fora. O meu de ter chegado a 5. Aliás, você falou essa questão das redes sociais. Eu vou dizer que no momento que ele fez, eu concordo, mas é aquela coisa que foi um acerto vindo de um erro. Porque não era pra ele, faltando, sei lá, 12 horas pra luta dele, tá entrando no Instagram pra ficar discutindo com o fã, sabe? É aquela coisa de maturidade mesmo, sabe? E não foi discussão só, né? Foi, assim, ó, xingamentos, ofensas mesmo, pra quem paga o salário dele. Isso aí eu achei um absurdo. É como se fosse eu num restaurante lá com os meus clientes que estão esperando os pratos serem servidos, aí tá demorando demais, aí eles vêm, fazem uma reclamação, e eu vou lá e mando todo mundo, né? Então, pô, é essa... o erro não foi sair das redes sociais, o erro foi não ter saído antes. Rampazo reage. Bora lá, porque é hora de eu reagir a comentar. Eu acho engraçado. No roteiro tá aqui assim, Rampazo reage. Aí tem 2 pontos. Breve reação a 2 comentários. Eu nunca reagi só a 2 comentários aqui. E não vai ser desta vez, né? Então eu selecionei aqui desta vez 3 comentários. Vamos ao primeiro deles, que é do The Football com PSBR. Adoro essa galera que não tem nome. Meu amigo, vem aqui dizer seu nome porque o teu comentário vai ser muito legal. Capitão quer saber seu nome, o The Football com PSBR. Abre aspas. Capitão, por que você não usa o Twitter para destrinchar as lutas? Queria muito ver/ouvir você fazendo análises mais profundas sobre lutas como Volkanovski versus Topuria. Aprendi muito com você na época do round extra. Mais uma vez, um inscrito de 3 tapinhas faz o capitão chorar no ar. É uma pena que não tem câmera aqui, vocês não estão vendo o que eu tô vendo. Vamos para o próximo comentário, que é do Diego Caveira. Caveirão, chegou dizendo o seguinte, abre aspas. Acho que o Borrachinha vai ter que matar no peito um Hammerson, um Imavov, e acreditar que o Borrachinha vai voltar esse ano ainda é uma esperança que beira o inacreditável. Cara, como que alguém tem a coragem de discordar de você, né, Diego? Beira o inacreditável. As pessoas estão aventando Borrachinha no UFC Rio aí. Cara, chega a ser cômico. O que da história pregressa do Borrachinha indica que ele vai estar, depois de 2 meses, depois de uma derrota num outro evento. Esperamos todos, a gente quer que isso aconteça, veja bem, mas seria absolutamente surpreendente, eu concordo com você. E o terceiro que eu peguei aqui foi do Gabi Nutrichef, né, o nosso pirata, o nosso inscrito pirata, colega lá do Palpitão, que como sempre lacra nos comentários aqui em 3 tapinhas. Valeu, Gabi, abre aspas. Rampazo cirúrgico nessa. Pra mim, Borrachinha já se tornou o Masvidal dos médios. Vive de uma era de ouro que nunca existiu por ter vencido o Romero numa guerra. Desde então, a gente vê ele como um perigo a toda a divisão. O hype morreu e eu vejo esse corpo já praticamente vazio. Vai viver de novela e inatividade para sempre. Bom, Gabriel foi um pouco fatalista aí, né? Até com uma previsão meio pessimista e tudo, mas na análise fria da letra da lei, cara, não dá para discordar. É isso, né? De fato, o Borrachinha, ele consegue alimentar um hype aí por competência dele, vale dizer, competência fora do octagon, né? Nas redes sociais, é um cara que gera conteúdo, é um cara inteligente, né? E agora, dentro do octagon tem gente fazendo 10 vezes mais que ele que não tem a notoriedade dele. Então, enfim, é assim que a banda toca. Agora, é um cara novo ainda, né, Gabriel? Também não dá pra sentenciar assim. E é um cara com alguns potenciais. Vide o chute rodado na cara do Itaker. Então, não sei se eu colocaria assim como carta fora do baralho como você colocou, mas o retrato é mais ou menos este.
Pô, quanto tempo a gente demorou pra começar a falar do UFC Vegas 87, hein, capitão? Você chutaria que... Quem não dá pra saber, né? Porque tem uns cortes todos que o Meloto faz na edição e tudo. A gente vai começar a falar agora de Rozenstruik versus Gaziev. Quanto tempo você acha que deu de podcast, capitão? Vamos ver. Quem chegar mais perto ganha um cheeseburger. Eu vou dizer 13 minutos. 13? Eu chutaria... teve espinho. Teve o senhor falando sem parar, comentando o espinho do outro. Eu vou chutar 15. E você, Meloto? Eu vou chutar 17. Muito bem. Vamos ver quem que vai engordar. Meloto, UFC Vegas 87, Rozenstruik versus Gaziev. Chegamos neste evento imperdível. Serviço do card principal. Pelo card principal, a gente vai saber o quanto de vontade que a gente está de assistir esse evento. E assim, todo mundo aqui vai assistir, né? Porque eu acho que a gente tem muito fã hardcore ainda hoje aqui no Três Tapinhas. Quem tá assistindo aqui vai assistir esse evento, assim como nós três. Mas não vai ser com aquela vontade, né? Que a gente tava até no evento passado, que foi um super card UFC México. Como que tá esse card principal, Melotíssimo? Bom, então, o card principal, ele começa às 18 horas no horário de Brasília, tá previsto para começar mais cedo, né? Esses eventos no Apex. Começando com Matt Schnell e Steve Erceg, duelo entre americano e australiano, pelo peso mosca. Na sequência, pelo peso galo, o russo Umar Nurmagomedov contra o estreante kazakh Behzat Almahan. Depois, Eric Enders e Jamie Pickett em duelo entre americanos pelo peso médio. Depois, Alex Perez e Mohamed Mokaev em duelo pelo peso mosca entre um americano e um inglês. No Come Event, o brasileiro Vitor Petrino contra o australiano Tyson Pedro, duelo pelo peso meio pesado. E na luta principal, o Jairzinho Rozenstruik, atleta do Suriname, contra Shamil Gaziev em duelo pelo peso pesado. Não, essa luta principal, galera. Peraí, essa luta principal é sem condição. É inacreditável. É inacreditável, cara. Até pros padrões atuais do UFC, que já não são dos melhores, essa luta principal é simplesmente inacreditável, cara. Barbie, eu vou até pegar como gancho isso que você tá falando e justificar aqui pra nossa audiência por que eu sugeri a análise da luta que você vai fazer daqui a pouco ser Alex Perez contra Mohamed Mokaev. Cara, é a única luta que tem 2 ranqueados no evento inteiro. Cara... Tem outra luta entre ranqueados, peso mosca. O Matt Schnell, né? Isso, e o Steven Erceg. Verdade. Mas tem o Mokaev aí que é um possível futuro desafiante do Pantoja, né? Então eu acho que faz sentido a gente nessa. Mas eu concordo com você, capitão. Até porque Alex Perez e Mohamed Mokaev, pergunto a vocês, não seria uma luta que venderia mais esse UFC Vegas 87 do que Rozenstruik e Gaziev? Ou eu tô louco? Cara, isso é só porque eles veem pesos pesados lutando e pensam, esses caras têm que estar na luta principal. Sendo que peso pesado, em geral, é a categoria que mais tem luta feia. E que quando as lutas vão pra decisão... Tipo assim, qual que é o sentido de você dar luta de 5 rounds pros caras que não conseguem lutar 3 no mesmo nível? Exato. Muito bem, né? Bom, tá aí o card principal. Tem umas lutas interessantes. Eu acho que tem mais lutadores interessantes do que lutas interessantes. Com exceção dessa que o capitão vai analisar. Mas vamos seguir aqui, né? Porque vamos partir para análise então, capitão, por favor, né? O que o Alex Perez vai trazer de armas para tentar surpreender, ele é um underdog aí, o Mohamed Mokaev. Cara, eu acho que antes da gente falar das armas que o Perez traz, a gente tem que falar um pouco de como que tá a situação dele em si no UFC, porque o cara tá vindo de 2 derrotas seguidas, e a última vitória dele, tipo assim, é curioso, porque a última vitória dele também foi, pra mim, a melhor performance que ele teve dentro do evento, foi contra o Jussier Formiga. Vocês ainda lembram do Formiga, eu imagino, mas vocês também podem pensar assim, mas faz tanto tempo que Formiga saiu do UFC? Sim, faz, quase 4 anos. Essa foi a última vitória do Alex Perez. Desde então ele competiu contra o Daiko em novembro de 2020, perdeu no primeiro round e depois pegou o Pantoja em julho de 2022 e mais uma vez perdeu no primeiro round. E tipo assim, foram daquelas derrotas acachapantes que ele não mostrou absolutamente nada, sabe? Os caras olharam pra ele e não viram ninguém. O Pantoja especialmente, na minha opinião. O Pantoja entrou pra trocação como se não tivesse alguém tentando bater nele de volta. Quedou quando quis, finalizou na maior facilidade do mundo. O Daiko foi tão tranquilo que ele acabou sendo quedado e acabou finalizando por baixo mesmo. Maluquice.
Mas, tipo assim, o que o Pérez traz, assim, ele é um wrestler de calibre bem decente, ele tem bons chutes baixos, ele tem um boxe que, tipo, não é do mais fluido, mas uma mão decentemente pesado pra categoria, um cara que, tipo, guarda fechada o tempo todo, bem naquele jeito, tipo, os fundamentos sólidos. Você vê notoriamente que é um cara que não cresceu fazendo isso, porque ele não tem o molejo, vamos dizer, mas ele tenta fazer as coisas básicas bem feitas. O problema aqui, para começar, o problema dele é só não ser o mesmo nível de talento. Eu sei que essa parece aqui uma análise simples, mas existe um nível de capacidade atlética que é simplesmente muito difícil de transpor. Todos os campeões todos os campeões mundiais de MMA, eles são atletas fantásticos. E isso é uma coisa simplesmente genética. E o Pérez, mesmo que ele seja um excelente atleta, ele simplesmente não tá no nível dos outros caras, sabe? É uma questão de não ter o mesmo nível de força, não ter o mesmo nível de velocidade. Ele tem, como eu falei, ele tem a boa técnica no wrestling, ele tem um jiu-jitsu decente, tem um boxe decente, mas acaba sendo aquela coisa meio pato, que a gente fica sem saber o que ele faz de realmente muito bom. Ele pareceu ter ido tão bem contra o Formiga que eu fiquei pensando, caramba, esse cara aí, com esses chutes baixos, esse cara vai conseguir se destacar na categoria. 4 anos se passaram e nenhuma vitória mais aconteceu. Então, pro Pérez, essa é uma luta extremamente importante, porque o que aconteceu com ele foram lesões. Acaba entrando um pouco no caso que a gente estava comentando a respeito do Brian Ortega, que não é nem só a inatividade, mas o motivo dessa inatividade. O cara tá destruindo o próprio corpo e é isso, 4 anos sem vencer, destruindo o próprio corpo com lesões, tendo sempre que passar por um processo de recuperação. E isso lembrando que quando ele venceu a última luta, ele tinha 27 anos. Ele basicamente perdeu o auge dele nessa inatividade. Vamos ver como é que ele vai voltar. E aí, capitão, do outro lado do octagon vai estar o Mohamed Mokaev, né, surfando na onda do hype. Talvez esteja aí, certamente, entre os 5 lutadores mais hypados hoje do plantel do UFC. Antes de falar de hype, de se vai dar bom ou não, para quem que vai dar bom, vamos falar dele. Explica, capitão Carisma. Explica quem é Mohamed Mokaev para quem não conhece. Então, o Mohamed Mokaev é possivelmente o prospecto mais hypado do momento, principalmente agora que o Topuria se tornou campeão. E os motivos dele são, primeiro, lutador invicto no profissional com 11 vitórias, nenhuma derrota. Lutador também invicto no amador com 23 vitórias e nenhuma derrota. E isso aqui, ele competiu nos campeonatos mais hypados dentro do amador e nunca perdeu. Isso aqui não é uma coisa fácil. Claro que o nível de competição não é o mesmo do UFC, mas já demonstra um talento absurdo. E dentro do UFC, ele tem 5 vitórias consecutivas, sendo que 4 delas foram por finalização. O negócio do Mokaev é que até o momento, ele não aparentou ter aquelas performances dominantes que ele vai chegar e destruir o adversário. Na verdade, ele passou alguns perrengues contra caras que a gente não esperava ver ele passando. As últimas lutas dele foram mais difíceis do que a expectativa, sabe? Contra o Charles Johnson foi uma luta monótona. Contra o Malcolm Gordon, ele tomou uma reversão ali no final do segundo round que assustou todo mundo. Contra o Jafel Filho, teve aquela questão da perna dele fazer um L ao contrário e ele ainda assim resistiu, mas tipo, quase foi pego numa finalização ali. E contra o Tim Elliott, os juízes estavam marcando que ele tinha perdido os 2 rounds antes dele conseguir a finalização no último round. Não é como eu estava marcando a luta, mas enfim, passou perto. Então qual que é o problema aqui? O problema no momento parece ser que a trocação dele não está se desenvolvendo na medida que é o esperado. Vale constar aqui, 23 anos, ele tem tanto tempo para evoluir, tanto tempo, ele pode demorar 10 anos para chegar no auge dele. Isso aqui é uma parada impressionante. Mas ele não tem um controle de distância dos melhores e ele tem aquela coisa que a gente reclama muito de lutador de jiu-jitsu fazendo a transição para o MMA, que é a parada de achar que é sempre grappling. E o grappling sem poder bater. E qual que é o negócio do Mokaev? É que vindo do amador, ele também não podia bater muito, sabe? Não podia dar cotovelada no chão. Então, acaba que ele fica muito preso quando a luta vai pro chão, tentando fazer grappling. Aos poucos, ele está fazendo progresso com isso e com certeza o grappling dele é excelente. O wrestling dele é absolutamente fenomenal. Ele quedou basicamente todo mundo. O único que ele não quedou foi o cara que ele finalizou em menos de 1 minuto, porque, né, nem precisou. Mas é uma máquina de quedas, tem um tanque de gás muito bom, é extremamente ágil, é extremamente atlético, tá se desenvolvendo mais a cada dia. Definitivamente um cara que eu já estou de olho há muito tempo e, tipo assim, é aquela coisa, eu acho que eu apavorei os ouvintes aqui falando que ele não está se desenvolvendo na medida do esperado, mas o Mokaev já
é top 8 do mundo aos 23 anos de idade com 5 vitórias consecutivas dentro do evento, sabe? Isso aqui não é uma parada fácil. Eu sei que ele não pegou caras de muito nome, mas todos os lutadores que ele pegou são de alta qualidade. E tá vendo aí de uma finalização em cima do Tim Elliott, que já inclusive chegou a disputar o cinturão nessa categoria, sabe? E isso lembrando, ele não está em idade de estar nem perto de chegar no auge dele. Se a gente for pensar, tipo assim, em termos de como os lutadores se desenvolvem, a média é que um cara chegue no auge aos 28 anos de idade. O Mokaev tem 5 anos ainda pra fazer besteira, em teoria. E neste momento ele já tá lutando num nível extremamente alto. Eu acho que ele já está entre o top 5 dessa categoria em termos de talento e potencial de luta. Claro que ele precisa vencer os caras, mas só que o wrestling dele, pra mim, possivelmente o melhor wrestler da categoria inteira nesse momento. Não diria que é o melhor grappler, porque tem uns grapplers muito bons nessa categoria, mas se você tem a habilidade de colocar a luta pra baixo contra qualquer oponente, isso já te dá uma vantagem automática. E ele tá se desenvolvendo muito bem nas outras áreas, e é isso. Fiquem de olho, porque esse é um moleque extremamente promissor. E Barbie, é o seguinte, há argumentos, há linhas narrativas para defender que esta é a luta mais difícil da carreira do Mokaev até então. Dá para discordar também disso e tudo, mas há argumentos para defender isso, que Mokaev nunca pegou um adversário tão difícil, tão duro, nunca foi tão testado contra alguém do nível do Alex Perez. Dito isso, quem vai vencer e por quê? Olha só, eu para começar, eu discordo disso. Eu acho que o Tim Elliott era uma luta mais encrencada pro Mokaev do que essa. Não dizendo que ele vá vencer, apesar da minha aposta ser nele, mas é mais uma questão das ameaças que ambos trazem, né? Porque o Tim Elliott é um cara de muito cardio, é um cara que tá constantemente fazendo rolamentos para sair de posições, está constantemente tentando quedas, não tem medo de fazer a luta ficar feia, não tem medo de trapacear. Então, tipo assim, para um cara como o Mokaev, que tá sempre procurando fazer a luta mais limpa possível, limpa no sentido de não trapacear, mas principalmente limpa no sentido de bater os golpes limpos, não entrar em trocas francas, o que é até um desserviço, né? Porque você precisa saber fazer isso no MMA. Mas só que essa luta contra o Tim Elliott trazia muito mais perigos pra ele por conta disso. Ele tá pegando um cara agora que, pra ser sincero, eu meio que tô com a expectativa que essa vai ser a performance estelar do Mokaev. Porque, pô, ele tá pegando um cara que não luta, que não vence há 4 anos, um cara que não luta há mais de 1 ano e meio, e a última luta dele foi uma passada de carro do adversário. E a luta que ele fez antes disso também foi uma passada de carro do adversário. Ele vem se lesionando sem parar, e mesmo se ele não estivesse se lesionando, eu acho que desde sempre ele não apresentou um talento exatamente de elite. Ele conseguiu ali uma sequência de vitórias para disputar no cinturão, mas até na disputa de cinturão sempre foi uma coisa meio tipo assim, ninguém entende muito bem o que o Pérez está fazendo ali. Eu tava comentando essa questão do Pérez ser bom em tudo, e justamente por ele ser bom em tudo, ele vai trazer desafios nessa luta, mas eu vou ser bem sincero com você, a minha expectativa para essa luta é que o Mokaev mostre que ele é melhor em tudo do que o Pérez. Essa é a minha expectativa para essa luta, e é o que eu acho realmente que vai acontecer. O meu palpite está no Mokaev. Eu acho que vai ser uma luta competitiva, mas acho que o Mokaev vai vencer essa luta em todas as etapas. O capitão, você quer dar um spoiler aí de qual que é o método que você vai sugerir lá pro palpitão no canal Contragolpe? Sabe que eu ainda estou pensando nisso, mas muito provavelmente vai ser Mokaev por finalização. Muito, muito provavelmente. A gente vai concordar com isso aí, Meloto? Provavelmente também. Finalização. Faz sentido. Mas tá bom. Vocês vão descobrir isso assistindo lá o palpitão do canal Contragolpe. Ô, Meloto, conta pra gente aí o que você tem pra falar sobre esse evento, sobre essa luta, sobre o Jairzinho. Então, gente, o que eu tenho pra dizer é mais voltado à luta do Mokaev mesmo contra o Pérez. E existe aí uma dúvida sobre quem vai ser o adversário do Pantoja no UFC Rio. Recentemente, no evento que rolou aí do UFC do México, o Brandon Royval se colocou à frente de todos, né, com essa vitória sobre o Brandon Moreno, e ele até disse que ia fazer essa luta contra o Pantoja no UFC Rio e depois ia defender o cinturão em Denver, enfim, já tava aí projetando. Porém, ele sofreu uma lesão que pode acabar impedindo esses planos dele aí, que foi um rompimento num dos ligamentos do joelho, inclusive no primeiro round, no primeiro minuto da luta contra o Moreno. Então, é bem possível que essa recuperação dele dure um tempo muito maior do que o necessário para lutar nesse UFC Rio. E aí, o Pantoja, nas redes sociais, inclusive, chegou a anunciar, eu não tenho adversário pro UFC Rio, não tenho
os meus filhos aí não vão poder lutar, e eu tô aberto a enfrentar qualquer lutador até desconhecido pra salvar esse card aí. E gente, eu agora aqui tenho uma informação de bastidores que quem tá na frente pra essa disputa contra o Pantoja é o Mohamed Mokaev. Ele vencendo a luta contra o Alex Perez, é ele que vai ser o cara pra enfrentar o Pantoja no UFC Rio. Claro, sem sofrer nenhuma lesão. Só quero dizer que eu, informalmente, entre os amigos aqui, cantei essa pedra antes da luta dos dois Brandons. Pra mim, era inconcebível o Pantoja pegar um dos Brandons e ou o Evloev ou o Mokaev seriam promovidos pro Rio de Janeiro. Era bem óbvio isso. Muito bom, Meloto. Pô, e aí? Uma coisa que eu só queria falar é porque, tipo, eu acho que se o Moreno tivesse ganhado a luta, eles provavelmente dariam um jeito de forçar ali. Mas como foi o Royval, e tipo assim, o Pantoja sentou no Royval por 5 rounds, não faz 6 meses. Ninguém quer ver essa luta de novo. A luta contra o Moreno, pelo menos, foi uma luta espetacular e foi bem disputada, sabe? Eu acho que dava pra dar uma forçada e era isso que tava me irritando sobre essa luta, mas o Moreno perdeu, tragou a parada. O Pantoja pegar o Royval de novo na sequência era impossível, incabível. Um cometa iria à Terra se isso acontecesse. Não, essa luta foi em dezembro, cara? Dezembro, cara. 2 meses atrás o Pantoja sentou nele por 5 rounds. Quem quer ver isso de novo? Pois é, enfim. Maravilhoso. Vamos seguir aqui agora para o serviço do card preliminar, Melotíssimo. Vai usar o confiável site do UFC como fonte, Meloto? Nesse momento não, porque tem lutas lá que foram canceladas e ainda continuam. Então, eu vou me basear pelo melhor site que eu pelo menos eu considero de um veículo de imprensa aí, que é o MMA Tapology, que faz aí as atualizações também dos cards. A pronúncia correta seria Tapology, capitão. Você que é fluente. Sabe que eu não tenho certeza. Não é uma palavra que eu uso corriqueiramente. Tapology. Deve ser. Segue. Deve ser. Nós somos meio chulo, né? Às vezes falam umas porcaria. Mas vale constar que o meu inglês, assim, eu insisto em falar inglês com sotaque, porque imagina se eu vou perder meu tempo querendo soar igual gringo. Brasileiro com muito orgulho, seu capitão aqui não trai a pátria. Vamos lá. Segue, Melu. Bom, o card preliminar tá previsto para começar às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. Primeira luta prevista entre o brasileiro Vinícius Lockdog Oliveira enfrentando o Bernardo Sopage. Uma luta aí de estreantes. Na sequência, o Ludovic Klein contra o AJ Cunningham em duelo pelo peso leve. Depois, o Christian Leroy Duncan enfrentando o brasileiro Cláudio Ribeiro no peso médio. Após isso, o Luke Hadzabov enfrentando o Al Sewadi em duelo pelo peso leve. E para encerrar o card preliminar, o Javid Basharat enfrentando o Aljamain Zahabi. Observações: o site do UFC está totalmente errado no momento. Então eu acabei me baseando pelo site MMA Tapology, que é um dos sites mais confiáveis que eu indico aí para vocês também seguirem. E podemos ter mudanças, podemos inclusive ter uma adição de novas lutas, incluindo uma luta do Raul Rosa Jr. contra o Rick Turcios. Ainda não está oficializada para esse evento, embora tenha sido anunciado no evento passado, que ia ser transferida pro evento sábado seguinte, mas o Turcios aí disse nas redes sociais que não assinou o contrato, que não tem nada confirmado não, então ficamos no aguardo aí de alguma confirmação a mais para esse evento. E mudanças que podem impactar, inclusive, luta que tá no card principal descendo por preliminar e assim por diante, né, Melo? E no horário também, porque se tiver mais lutas pode ser que comece mais cedo. Verdade. Muito bem pontuado. Esta bagunça que é o UFC, que a gente tanto ama e já tá acostumado, e fazer o quê? Não tem tu, vai tu mesmo. Perguntas capiciosas, né? A risadinha do malvado aqui no fundo. Ô, capitão, vou começar com você, meu amigo João Menegali Barbie. Tá preparado para responder essa pergunta que o povo quer saber? Seu capitão nasceu preparado para responder as perguntas do povo. Perguntas do povo. Vou fazer uma pergunta que o povo quer saber. Vocês que estão me seguindo aqui, cavaleiros e donzelas, vocês querem saber essa resposta. Mohamed Mokaev está no caminho para Rio de Janeiro, o que tudo indica que isso vai acontecer, né? Acho que vai depender muito também de se, por favor, né? Do outro lado tem um rapazote que já disputou um título, né? Se ele vai vencer e como ele vai vencer. Mas se ele tira, pra nada. Finaliza o Alex Perez em 2 minutos, chega inteiro, no suco, fez o campo completo, chegando bem preparado para a luta no UFC 301. Capitão,
Capitão, quais as chances de Mokaev contra o Pantoja hoje? Eu vou dizer pra você que eu acho que, sinceramente falando, eu acho que eu tenho que esperar a luta do Alex Pérez pra saber isso. Porque vamos supor que seja como você falou. Fugiu da pergunta, eu vou chegar lá. Eu vou explicar isso bonitinho. Não, é porque vamos supor que ele chegue contra o Alex Pérez, como você falou, e defina a luta em segundos. Eu acho que pra mim, a grande questão aqui é o que eu falei muito na análise do Mokaev, que é como que ele parece não saber lidar muito bem contra alguém que quer deixar a luta suja, mais pegada, mais franca. E tipo assim, o Pantoja é só isso. O Pantoja é a essência do brigador, cara. Ele é a essência disso. Um cara que faz Brandon Moreno ficar desconfortável na trocação, um cara que trocou 4 lutas contra o Daiko, e aí pega o Pantoja e o Pantoja tá fazendo ele ficar, bicho, eu não quero estar aqui, eu não quero estar trocando contra esse cara, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu acho que me faz pensar que o Mokaev se daria muito mal hoje numa luta contra o Pantoja. Mas esse é o problema número 1 do Mokaev, sabe? E é justamente a coisa que eu mais estou esperando que ele resolva. Então, dependendo de como ele vir, vamos supor, como ele tirar o Pérez pra nada, eu posso ter uma esperança a mais. Mas só que hoje, eu acho muito difícil ver ele indo bem contra o Pantoja, porque mesmo que ele leve vantagem em termos de quedas, eu não acho que ele tem um grappling melhor do que o Pantoja. Eu acho que ele se embolaria ali. E em questão de trocação, tem uma diferença, eu acho que bem grande em questão de conforto, em questão de vontade, em questão de poder e resistência mesmo. Isso sem contar que o Pantoja é um dos melhores pegadores da categoria inteira, definitivamente o melhor pegador de costas que essa categoria já viu. Então é aquela coisa que o Mokaev tem o melhor wrestling, sim, mas baseado no que eu vi dele até agora, pra mim esse wrestling vai ser só utilizado pra escolher onde que ele vai apanhar nessa luta, sabe? Então vai depender muito. Eu dar uma chance pro Mokaev nessa luta vai depender muito do que ele fizer com o Pérez nesse sábado. Muito bem, capitão João Menegali Barbie, obrigado pela... Deu uma escorregada no começo, mas depois cravou, e eu confesso que eu tendo a concordar com o senhor. Não sei se Mokaev está ainda nos trinques. Pergunta capciosa para você agora, meu amigo Igor Meloto. Cara, é o seguinte, a gente tá aí no UFC Vegas 87, e a gente fala mal das decisões do UFC Vegas, né? Eu acho até que eu fui um pouco injusto em criticar essa edição. Eu fiquei muito contaminado com a luta principal, que, como o Barbie pontuou, é um assinte. Mas se você for olhar o card ali assim, já teve coisas piores. Nem tá tão ruim assim. O fato é que o UFC Vegas é esse evento arrastado, né? Que tapa buraco, que também ajuda a dar um pouco de... a dar mais ânimo para os nossos finais de semana, né? Ruim com ele, pior sem ele, em algumas edições. Esse nariz de cera, essa enrolação toda, é para fazer a seguinte pergunta para você, Meloto. Cara, vão faltar, depois deste sábado, 13 edições de UFC Vegas para termos a edição número 100. O UFC Vegas 100 está relativamente próximo. Será que eu estou tendo uma visão e que a gente vai ter um super card aí no UFC Vegas 100? Olha, Rampa, eu não ia criar expectativa não, porque pelo histórico do UFC, com os Fight Nights, o UFC Fight Night 100, por exemplo, não teve um card bacana. Foi, inclusive no Brasil aqui esse evento, Ryan Bader e Antônio Rogério Minotouro. Jesus. O 200 foi Strickland e Hermanson, né? Então, isso falando de Fight Night que o UFC não enumera mais, né? Não tem essa numeração. Exato, eu ia falar isso. Eu ia também citar isso, mas os outros veículos, eles fazem essa numeração pra saber exatamente qual é o evento e tal. Talvez aí você pode criar uma expectativa, mas eu não criaria muito não, porque isso eu diria que talvez eu, se eu fosse gestor do UFC, eu acho que seria desvalorizar o produto do Fight Night. Não sei se seria uma ideia tão boa assim, porque os outros Fight Nights daí ficariam tudo abaixo daquele grande. Enfim, talvez eu esteja completamente errado aqui. Então, Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e donzeladas, Meloto não está me deixando sonhar. Não está me deixando sonhar. Vamos para Crava Capitão, aquele momento em que o Capitão Carisma aponta livremente 3 sugestões de aposta simples. Essas regrinhas estão sob júdice, né? Já falei aqui que a gente vai rever isso, né? A gente ouviu até algumas boas ideias de alguns inscritos aí em comentários aqui. Isso vai mudar, mas enquanto não muda, segue o jogo, né? 3 apostas simples, com odds mínimas de 1,50. Vai que é tua, Capitão. Então vamos a ela, soldados
Mas as dicas, as recomendações de aposta, e a primeira aqui pra vocês, já é até um spoiler de qual vai ser o nosso palpite pra luta principal no palpitão, porque a minha recomendação tá indo no Shamil Gaziev, tá pagando 1,66. E obviamente você olha pra essa luta, você sabe que o Jairzinho é mais testado no alto nível, mas ele também perdeu mais no alto nível. Como também é óbvio. O que acontece pra mim nessa luta é que apesar do Gaziev ser o cara menos testado no alto nível, ele aparenta ter o jogo perfeito pra bater o Jairzinho. São as quedas, o controle posicional, o jogo de solo, o ground and pound, tudo isso ele faz muito bem e aparenta ter um gás muito acima do que a gente esperava vendo a luta dele no Contender Series. Isso aqui também dizendo que se a luta ficar em pé, eu também não acho que ela seja dada pro Jairzinho. Então, considerem isso aqui comigo. O cara tem o jogo perfeito para vencer o Jairzinho e mesmo no jogo do Jairzinho, ele também não é pato. Eu acho que essa odd de 1,66 tá pagando muito bem. Claro que o Jairzinho pode entrar com a mão salvadora, mas jogo por jogo, cara, Gaziev tá valendo muito a pena nessa aqui. Segunda, Prodígio Marnur Magomedov contra seu adversário Almacan não ir para a decisão. Por que é essa? Porque é simplesmente o melhor prodígio da atualidade, um dos melhores prodígios da atualidade, lutando contra um cara que tá estreando no UFC agora. E o Umar tem um poder de nocaute bom para a categoria, tem uma capacidade de finalização também muito decente e é um cara que busca isso bastante. Ele às vezes se enrola aí em questão de controle posicional, ficando por cima do adversário na guarda. Eu simplesmente acho que ele tá evoluindo numa velocidade muito absurda e isso dá pra ver nas performances dele e eu acho que essa luta vai ser mais uma prova disso. O nível de oponente tá descendo um pouco e eu acho que o nível de performance dele vai subir. Pra essa luta aqui, pagando 1,66 pra ela não ir pra decisão, acho que tá valendo muito a pena esse risco. E a última aqui, primeira luta da noite, aposta no Abdul Karim Al-Sewad, odd 1,58. Por que essa aposta aqui? O adversário dele, Loic Radzhabov, é um lutador decente, tem boas quedas, é um cara com mão pesada, mas é um cara que não tem um cardio dos melhores, é um cara que não tem uma movimentação muito variada, que não gosta bastante de intensidade nas lutas dele, ele gosta bem de controlar os adversários o quanto ele pode, e o Al-Sewad, a luta que ele fez no Contender Series contra um cara que era bem favorito contra ele, foi basicamente perfeita, a movimentação, a capacidade atlética, os contragolpes dele, a velocidade dele, cara, me chamou muito a atenção, eu tenho muita expectativa em cima desse cara, e honestamente, acho que essa é uma luta muito boa pra ele. Pra quem não ouviu, o seu capitão repete, Shamil Gaziev pagando 1,66, Nurmagomedov contra Almacan não ir pra decisão pagando 1,66 e Abdul Karim Al-Sewad pagando 1,58. Seu capitão está cravando, seu capitão vai cravar mais uma vez. Muito bem, para quem não conseguiu tomar nota nem no repeteco do Barbie, volto a dizer que lá nos stories do nosso Instagram, mas eu não sigo o Instagram, mas não segue por quê, né? Por que não segue? @3tapinhas, vai lá, segue a gente lá, porque aparece nos nossos stories um recap. Todas as 3 sugestões de apostas do Instagram, lá é só printar a tela e ser feliz ou vir aqui chorar e reclamar com o capitão. Tem direito também de fazer isso. Chegamos no bauzito do Meloto. Abre ele aí pra gente, Meloto, por favor. Bom, esse sábado a gente vai ter uma luta aí entre o Shamil Gaziev e o Jairzinho Rozenstruik. E pra mim tá chegando aí mais um monstro, galera. Mais um daqueles Evs que vão dar o que falar no UFC. Então eu resolvi trazer esse tema aqui pro baú do Meloto hoje, dos melhores Evs ou Ovs da história do UFC. Dos que foram mais longe. Quem que tá chegando? O Gaziev. Pra mim o Gaziev é aí a nova sensação dos pesos pesados. Olha só, hein? Então, fiquem de olho aí no próximo sábado. Se ele vencer, já vai entrar no ranking, na segunda luta no UFC, enfim. Ô, Meloto, isso é um spoiler de que num palpitão no canal Contragolpe, a gente vai de Gaziev contra Rozenstruik? Ah, é verdade. Eu acho que é sim. Fiquem de olho aí. Então, tá só quietinho ali. Segue, Meloto. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui a falar dos nomes, 10 nomes, galera, que eu separei aqui, que tem Ev ou Ov, né, no sobrenome, que foram mais longe na história do UFC. Em termos de ranking. Então, começando de baixo pra cima até chegar nos melhores. O número 10, o Movsar Evloev, chegou a ser o número 5 do peso pena, que é onde ele está agora. Então, ele fica aí com a 10ª colocação. O Ali Bagaltinov, pra quem não sabe, disputou o cinturão dos moscas, tá aí com a 9ª colocação. Ele chegou no número 4 no ranking do peso mosca. Acabou perdendo pro Dmitry Johnson. Número 8, o Alexander Volkov, peso pesado, já chegou a ser o número 3 da categoria. O número 7, o Shavkat Rakhmonov, ele chegou a ser o número 3, que é onde ele está
tá agora no ranking dos meio-médios, né? Provavelmente vai disputar o cinturão esse ano. Número 6, Hamza Chimaev. Chegou a ser o número 3 dos meio-médios. Acabou, tá subindo agora pro peso médio, né? E vai ficar por lá. Mas foi a posição que ele atingiu. Ele chegou a ser o número 3 da categoria dos meio-médios. Número 5, o Magomed Ankalaev. É o número 2 dos meio pesados. E foi a posição aí que ele atingiu e chegou a disputar o cinturão, mas ficou no empate aí com o Jan Blachowicz. E agora, possivelmente, vai disputar o cinturão ainda esse ano. De novo, novamente. Número 4, o Askar Askarov. Pra quem não sabe, ele venceu o Alexandre Pantoja. Foi a última derrota do Pantoja no UFC e chegou a ser o número 2 da categoria dos moscas. Acabou saindo do evento, não está mais, mas aí foi o OV aí que chegou a ir melhor nesse peso mosca. Número 3, Zabit Magomed Sharipov. Também chegou a ser o número 2, só que da categoria dos penas. E saiu do UFC também, infelizmente, mais um russo aí, mais um OV que nos deixou órfãos aí no peso pena. E agora, o número 2, que é o atual campeão do peso leve, o Islam Makhachev, né? Chegou a ser o número 1 do mundo, né? Venceu aí diversas lutas pelo cinturão e tá até hoje como campeão dos leves. Assim como Khabib Nurmagomedov, que também foi campeão dos leves, foi o pioneiro aí, talvez, dos melhores OVs e EVs que já surgiram, entre todos eles, que chegou a ser campeão dos leves, né? Ô, Menoto, eu comi bola ou você deixou o Fiziev de fora? Deixei o Fiziev de fora. Ele foi o número 6 não chegou a entrar no top 5, né? Ele ficou como número 6 só. Ah, perfeito. Se eu fosse fazer uma menção... Tá legal, hein? Se eu fosse fazer uma menção honrosa, antes do Fiziev ainda viria o Nikita Krylov, que chegou a ser o número 5 dos meio pesados. E é isso, fica a pergunta agora. Esse Shamil Gaziev que vai lutar no sábado, vai longe também? Vai entrar nessa lista dos pesos pesados? Essa categoria é meio rasa, hein? Eu aposto que sim. E vocês? Ótima pulga que o senhor colocou atrás das nossas orelhinhas, hein? Olha só, hein, o Barbie, a gente não tava afim de ver essa luta, o Menoto deixou a gente com vontade de ver a luta agora. Você vê, eu não tenho nada contra a luta por si só, eu empolgo com praticamente qualquer coisa, principalmente eu tava comentando com o Meloto antes da gente começar a gravar, como que o Gaziev foi realmente muito bem na estreia, muito melhor do que a expectativa. O problema é essa ser a luta principal do evento. É imperdoável, é imperdoável. It's time! Comecem a chorar, porque Três Tapinhas chegou ao fim. Esta edição acabou. Ela passou rápido, ela terminou. Chegou naquele momento que a gente vai pra casa. Aliás, eu nem almocei ainda. Então, bora pros tapinhas de despedida. Começa o senhor capitão, que tava reclamando aí agora da luta principal. Pô, o meu tapa vai nas costas dessa vez. Aliás, eu tô dando muito tapa nas costas. Eu não sei porque eu estou me sentindo muito pacífico, mas o meu tapa vai nas costas do Brian Ortega. Eu tentei avisar, hein? Eu tentei avisar vocês dois, hein? Segue. Pensem só comigo. O que o Ortega fez? O Ortega voltou de um tempão parado, que ele se lesionou na própria luta contra o Yair Rodrigues, aí depois ele se lesionou na porcaria do anúncio do Bruce Buffer, ele se lesionou, deu 2 pulinhos, estourou a própria perna, e aí ele ganhou a luta. Cara, isso é incrível, isso é heróico. Eu nem gosto do Brian Ortega, mas pelo amor de Deus, isso aqui, tipo assim, deviam erguer uma estátua para o cara lá no México, sei lá, agora não, né, eles devem estar bravos com o cara, porque beleza, ele tem lá a ascendência, mas ele venceu o mexicano na casa dele, mas cara, foi realmente uma coisa heróica ali, porque na sinceridade, na hora que eu vi o joelho dele estourando no anúncio, eu pensei, cara, o corner dele tem que nem deixar essa luta começar, o que ele vai fazer? Ele já tá mancando, ele ainda tomou um quase 10-8 no primeiro round e virou a luta, bicho, performance absolutamente heróica, e tipo assim, foi clássico Brian Ortega, viu, porque ele sempre fez essas pataquadas, mas esse aí foi Brian Ortega ao extremo, ele não só tomou uma surra, mas toda a situação envolvendo ele, era uma coisa absolutamente deprimente, e ele conseguiu voltar ao caminho das vitórias, tapa nas costas dele. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não ficaria nem um pouco chateado, nem nada, se dessem o title shot pra ele contra o Topuria. Eu não ficaria chateado, porque ele tomaria uma surra. Eu ficaria chateado
cuidado porque ele tomaria uma surra. E eu gosto do Ortega. Eu acho que no atual momento ali de carreira, assim, é um exagero dizer isso, mas é quase um mismatch. Agora, legal esse teu tapinha em reconhecimento. Agora, vamos fazer justiça ao senhor, Barbie, que na análise da luta que você fez de Yair Rodrigues e Ortega, você descreveu que o Ortega vence lutas assim, né? Ele vira as lutas. Esse era até um dos motivos que fez o meu voto ser no Ortega. Eu fui voto vencido ali no palpitão, porque pra mim, assim, era a luta entre um cara que não entrega paçoca por nada, tipo, roubem o meu coração, mas eu não vou dar a paçoca, contra um entregador de paçoca. O Yair é isso. Assim, tem um lado, né? A gente ama a luta, a técnica, a beleza, o esporte, mas tem um lado ali dentro do octagon que é dois caras brigando. Então, o QI de casca grossice tem um peso meio difícil de mensurar, assim. E você tem um cara que é muito mais duro do que o outro. Foi só passar por aquela tormenta e o Yair Rodrigues adora soltar um pumzinho na farofa. Cara, foi exatamente isso. Foi aquilo que eu disse na semana passada. É claro que você não deve entrar na luta pensando, eu vou apanhar até o cara não conseguir mais me bater. Eu vou apanhar até ele perder a concentração. Eu vou apanhar para entrar na distância. Mas se nada mais estiver dando errado e você tem as condições para tomar pancada, para fazer o seu jogo dar certo, você faz isso. E o Ortega fez isso. Ele estava lesionado, com o tempo parado, apanhou pra caramba no primeiro round. Ele ia apanhar para fazer as coisas funcionarem, mas é isso. Ele tinha condições de fazer isso e fez. Agora que eu lembrei, eu vou ficar chateado sim, porque daí eu vou perder a aposta que eu fiz com vocês, que eu botei no Volkanovski. Não, mas difícil essa revanche não ir pro Volk, hein? Vamos aguardar. Cena do próximo capítulo. Ô, Meloto, qual que é o teu tapinha de despedida, perdão? Eu também vou ser um bom samaritano hoje aqui, vou dar um tapinha nas costas. Inclusive Inclusive vai ser do Dana White, é a mesma mão que bate também, tem que fazer carinho, né, às vezes. E ele merece porque ele introduziu aí um UFC PI no México, e pra quem não sabe, esses institutos de performance que o UFC tem, o de Las Vegas, né, nos Estados Unidos, ele é somente para lutadores do UFC, né, pra fazerem os seus camps lá, pra usufruir da estrutura, alimentação, fisioterapia, enfim, um centro de análise de dados, né, uma tecnologia lá bem avançada pra eles evoluírem também como atletas. Mas os UFCs PIs da China e do México, eles são diferentes. Eles são UFCs PIs voltados ao público, onde as pessoas da comunidade local podem usufruir lá de tudo, né, da tecnologia, pra se tornarem lutadores, né, o pessoal, principalmente quem quer se tornar um lutador. E isso é muito legal, galera, porque é meio que um trabalho social, né, o UFC mesmo, o Dana White, na coletiva de imprensa, disse que uma das missões dele lá é também tirar crianças das ruas, né, e proporcionar lá uma estrutura para eles treinarem, para eles se tornarem grandes estrelas no futuro. Então, fica o meu aplauso pro Dana, que obviamente também tá pensando no bolso, né, tudo isso aí vai dar dinheiro pro UFC no futuro, mas eu não acho também que uma pessoa aí com 54 anos tá só pensando no dinheiro, né, não deve ser tão ganancioso assim, deve ter um pouco de propósito além disso. Eu acho que é verdade o que ele disse, ele também tá pensando nas pessoas como um todo, né, o lado humano aí. E deixa eu só fazer um comentário com relação holisticamente ao que você tá falando, que essa é uma questão filosófica, né? A gente vai falar de três tapinhas também de filosofia. Se você vai levar sopa para moradores de rua embaixo da ponte, porque estão te fotografando, porque você vai postar aquilo em rede social, porque você quer ganhar pontos com a sua namorada ou com o seu namorado, porque não sei o que. Ok, isso a gente pode entrar numa discussão do tamanho da sua virtude, tal, mas o fato é que aquele morador debaixo daquela ponte só tomou aquela sopa porque você levou ela lá. Então tem um ponto aí que assim, em que pese as verdadeiras motivações, o fato é que foi feito. E isso tem peso. A gente ainda não está com câmeras abertas aqui, e é uma pena que vocês não estão vendo que nesse momento, nesse episódio, o Meloto veio gravar aqui com uma camiseta do Dana White, né? Tá com foto do Dana aqui. É uma pena que me contrata, Dana White. Eu promovi o seu próximo evento. Pois é. O meu tapinha de despedida... Não. O meu tapinha de despedida vai na cara do Meloto. Esse puxa-saco do Dana, safado, traidor. Ó, te sinto a mão, seu safado. Não, eu vou aí no Brasil. Ao contrário do senhor, eu não sou um perseguidor. Eu sou justo. Ao contrário do senhor, eu não sou um vira-casaca. Meloto, ele só fala isso porque tá lá no Canadá. Vamos lá. Façam fila os dois.
Olha só, o meu tapinha de despedida é... Vamos arregar em uníssono, né? Os três aqui, vamos arregar de mãos dadas. Meu tapinha de despedida vai para o Fight Music Show, o evento que aconteceu neste último sábado. Eu vou explicar por quê. Cavaleiros e Donzelas, a minha mãe, ela não sabe, nunca ouviu falar, não sabe quem é, nunca ouviu o nome, Conor McGregor. A minha mãe nunca ouviu falar de Anderson Silva, não sabe quem é, e veio me perguntar dessa luta. O nome disso é Furada Mega Master Blaster de Bolha. Amigos meus que sabem que eu gosto de MMA, que sabem nos Três Tapinhas porque eu compartilho lá nos stories, né, no Instagram ali, amigos que não entendem nada de MMA, que não gostam, se surpreenderam até. Rampazzo, eu não sabia que você gostava de MMA, que engraçado, começaram a me bombardear nas últimas 2 semanas com vídeos do Popó e do Bambam, e aí eu explicando por que eu não ia assistir isso, porque eu não assisti mesmo, não fala ao meu coração esse tipo de luta. Mas não assisti, mas eu falei, mas eu acho isso legal, porque assim, faz você que nunca olha para artes marciais, para nenhum tipo de luta, passar a atrair os olhares para isso. Então, neste sentido, esse tipo de evento, assim, eu estou de fato olhando com olhos caridosos e generosos para esse tipo de evento, porque eu acho que de alguma forma faz a bolha do esporte das artes marciais aumentar um pouquinho. Assim, o que vocês acham disso? Eu sou completamente a favor. Tem tantas coisas positivas em torno disso, né? Jovens aí que ganham referências que antes não tinham, né? Ou começam a consumir conteúdo da luta, e se as lutas não foram agradáveis no nível técnico, eles vão começar a se interessar para ver lutadores que tenham realmente um bom nível técnico. E no card tinha lutas de MMA também, tinha lá o Fábio Maldonado, que foi um lutador notável aí dentro do UFC. E cara, quem critica esse evento e quem quer o fim desse evento, é como tu pedir o fim de um campeonato de futebol entre influencers. Não é só... não é porque não tem um nível técnico que vai agradar que tem que acabar. Isso aí Cuidado que o nosso amigo purista tá aqui do lado, hein? Não, mas eu ia falar justamente o contrário, porque eu posso ser purista, mas eu sou um dos maiores defensores de luta de celebridade do mundo. Não, eu sempre fui um dos maiores defensores de luta de celebridade do mundo. Tipo assim, eu não entendo a galera que fala, não, isso aqui é palhaçada, isso que o Jake Paul tá fazendo é palhaçada. Bicho, o cara quer trocar soco. Por que você quer impedir o cara de trocar soco? Eu entendo a frustração que um lutador que não tem nenhuma luta profissional esteja fazendo muito mais dinheiro, que caras muito mais bem-sucedidos do que ele no esporte. Eu entendo essa frustração, mas por que virou uma parada elitista trocar porrada agora? Essa é a coisa mais básica do ser humano, sabe? Se os caras querem trocar soco, deixa os caras trocarem soco. Apoio todos esses eventos, cara. Apoio todos. Chega os influencers tudo, fala pra eles, não, bicho, você quer trocar soco, vocês troquem socos, bença a Deus, é isso aí. Treinem, luta, é isso. E a verdade é que a ressonância que teve esta edição do Fight Music Show foi muito por causa do Kleber Bambam, que fez barulho, que vociferou. Estão falando aí de uma luta agora do Popó contra o Vitor Belfort, do Popó contra o Anderson Silva. Não sei se teria essa ressonância que teve a luta contra o Bambam por conta das personas envolvidas, né? Das pessoas que estão do outro lado do ringue, que vão lutar contra o Popó. E o Popó encontrou na estrada de um dinheiro que ele não imaginava ser possível. Merecido, né? Um multicampeão de boxe, parabéns. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, meus camaradas, meus comentadores que ficam dando trabalho pra gente aqui na moderação, comentem, não parem de comentar aqui nos nossos vídeos. Lembrem-se de se inscrever, não basta dar o like. Lembre-se de dar o like, não basta ser inscrito. E lembre-se de difundir, de divulgar esse linkzinho desse vídeo aqui para os seus pares. Até a próxima, meus amigos. Três Tapinhas.